Seja muito bem-vindo então para mais uma aula sobre influenciando lideranças em 360 graus, ou seja, em todas as suas direções. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Giovanni Rigg e nós estamos aqui com mais uma fantástica aula, mais um momento sensacional. E nós falamos nas últimas aulas sobre a gestão do tempo. Como tem sido para você a gestão do tempo? Então, se você não assistiu essa aula, eu sugiro você voltar e assistir essa aula por completo, porque eu tenho certeza que vai falar muito com você e vai te ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Liderança 360 e o assunto de hoje é liderando a si mesmo. Quando nós falamos de liderança 360, nós estamos falando então de todos os aspectos, de todos os lados, mas principalmente a si mesmo. Como que você faz para liderar a si mesmo? Como que tem sido a liderança das suas próprias ações, da forma que você fala, da gestão do seu tempo, de trabalhar, de resultado, trabalhar com a sua própria equipe em si mesmo? Como tem sido esse desenvolvimento? Então, eu estou trazendo para você um dos capítulos do meu livro, que é a autoliderança, liderança e alta performance, né, que fala sobre essa importância da liderança, da autoliderança. Então vamos conversar aqui um pouquinho. Essa aqui é a capa do livro, olha só pra você ver como tá bonita, né, gente? Ainda não lançamos, né, quando nós gravamos aqui, mas já está nos últimos detalhes para ser finalizada a escrita de alguns capítulos e também para lançamento, tá bom? Espero que quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha disponível para você estar adquirindo esse material incrível. Vamos lá. Então, a autoliderança, né? Dentro do livro, né? Dentro desse livro, quais são os capítulos que você vai encontrar? Entendendo o seu propósito, por que não desistir, vencendo as decepções, não se perca durante a trajetória, autorrecuperação, o Just Go, né? Potencialize os seus talentos durante a trajetória, esperar, a importância de esperar. Também tem aqui desfrute durante o processo. A depressão é um ato da falta da autoliderança. Identifique onde você está e cheguei. E agora, o que devemos fazer? Então, esse livro ele é bem completo, trabalha principalmente na área de inteligência emocional e liderança para que você possa estar desenvolvendo a sua liderança e auto-performance, tá bom? E nós vamos falar aqui do primeiro capítulo, entendendo o seu propósito, tá? Então vamos conversar sobre esse assunto. Descubra o que você tem nas mãos e faça com excelência. Dedique-se ao máximo. Essa é uma frase que está dentro deste livro e é muito importante você saber o que você carrega. O que foi confiado a você? O que está em suas mãos? Qual é a responsabilidade que você tem? Então descubra, a primeira coisa, nesse autoconhecimento, liderando a si mesmo, você precisa saber o que você carrega. O que está em suas mãos? Quais são as habilidades? Quais são as responsabilidades? O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu propósito de vida? Esse é um grande ponto que nós vamos discutir aqui. Então descubra o que você tem nas suas mãos e faça com excelência sempre. Dedique-se ao máximo. Dedique-se ao máximo. Então dedique-se ao máximo mesmo, tá? E definindo o meu propósito de vida. Se você pudesse falar qual é o seu propósito de vida, você conseguiria trazer isso com exatidão, com excelência? Qual é o seu propósito de vida? Para o que você nasceu? Esse é um ponto que nós precisamos chegar no consenso, num denominador comum sobre o assunto. Vou colocar a tela inteira aqui para você poder enxergar bem. Então, por que eu preciso ter um propósito? Por que eu preciso alcançar e saber qual é o meu propósito de vida? Então nós vamos discutir sobre isso nesta aula. Vamos definir o motivo e ter um propósito de vida. O outro ponto é como definir o meu propósito. Então vamos descobrir algumas ferramentas ou até mesmo fazer algumas perguntas que possa te ajudar a definir seu propósito de vida. E o terceiro ponto, e eu quero trazer para a tela cheia aqui agora. Não adianta você saber o seu propósito de vida e não cumprir o seu propósito de vida.
Diz aí uma lenda que o cemitério está cheio de grandes ideias. São pessoas que têm boas ideias, mas não colocam em prática, não executa. Isso é um problema. Até define o seu propósito de vida, sabe para que nasceu, para que está aqui, mas não cumpre, não executa, não faz o que precisa ser feito. Não adianta. É muito importante você saber o seu propósito e também cumprir com o seu propósito de vida. Então, cumprindo o seu propósito de vida. Vamos lá. Por que ter um propósito de vida? Então, por que nós procuramos isso? Porque o propósito é a razão da sua existência, é a força interna, é a sua motivação para prosseguir nessa caminhada profissional, pessoal e espiritual. Um ser humano sem propósito é um ser humano sem o sentido para viver. Você já percebeu uma pessoa que não tem mais sonhos, não tem mais objetivo, não tem mais clareza, não se dedica tanto mais, não tem paixão pela vida? É exatamente isso que acontece quando uma pessoa não tem com clareza o seu propósito de vida. Ela não sabe por que ela está aqui, por que ela está fazendo certas coisas, por que ela tem dedicado a sua energia, a sua força em determinado assunto. Ela não sabe mais. Ela se tornou uma sobrevivente. E o objetivo desse treinamento não é te dar simplesmente ferramentas de liderança e depois você aplicar e tá tudo certo. Mas é entender que a liderança faz parte do seu propósito de vida. Você trabalha não somente para que você fique rico, ganhe dinheiro, tenha status, mas você trabalha também com liderança para ajudar a sua equipe a alcançar o objetivo delas. Eu costumo dizer, e já falei nos outros treinamentos para trás, que o líder ele tem a responsabilidade de carregar consigo não somente a sua família, mas levar consigo também a família de outras pessoas. Quando uma pessoa ela é desligada de uma empresa de forma injusta, por falta de gestão, de comprometimento do líder, por exemplo, e ele desliga essa pessoa porque ela não fez uma boa gestão, ela não está desligando simplesmente uma pessoa, ela está tirando um alimento, sustento da casa de alguém. Então é sua responsabilidade como líder entender qual é o seu propósito de vida e também o propósito de vida da sua equipe. Qual que é o desejo deles? O que arde no coração da sua equipe? Qual que é o propósito? Onde eles querem chegar? Quem que eles querem ser no futuro? Qual que é o objetivo deles profissional? Isso também é sua responsabilidade de saber, ajudar e contribuir para que eles alcancem os seus objetivos de vida. Então, por isso é muito importante ter com clareza e saber por que nós precisamos ter um propósito de vida, para ter sentido na nossa vida, sentido, né? E o propósito nos ajuda a ter clareza daquilo que dá significado e sentido à nossa vida. É dentro do propósito que nós encontramos essa clareza e esse objetivo. Então, por quê? Por que então ter um propósito de vida bem esclarecido? Primeiro ponto, se trata do autoconhecimento. Saber o objetivo pelo qual você nasceu te traz muita luz, te traz muita clareza. Saber para onde você está indo, isso é fantástico. Não andar por aí ao léu, sem saber o que Deus tem planejado para você, aquilo que você tanto sonha fazer, não faz sentido. Mas quando você identifica o seu propósito de vida, quer dizer que você alcançou o quê? O autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, quando nós entendemos o propósito de vida, a nossa vida fica igual está aqui agora. O seu propósito fica no centro da sua vida, tá vendo? Fica aqui no foco do propósito. E as demais coisas se tornam potencializadores para o seu propósito de vida. Então, por exemplo, a sua vida espiritual. Quando você tem uma vida espiritual equilibrada, ela contribui para que o seu propósito de vida seja alcançado. Quando você tem a sua família ali estruturada, sua esposa, seu esposo, seus filhos, filhas, né? A sua família te apoia para contribuir ou para cumprir o seu propósito de vida. As suas finanças são potencializadores para
apoiar o seu propósito de vida. O seu conhecimento é para te ajudar no propósito de vida. A sua profissão é para ajudar você no propósito de vida. A sua saúde te ajuda no propósito de vida. E isso nós podemos perceber com o próprio Jesus, né? Um grande exemplo de um grande líder, né? Qual que era o propósito de vida de Jesus? Morrer para salvar a humanidade. Esse é o propósito de vida. Deixo claro aqui que eu não estou falando de religião. Eu estou falando sobre o propósito de um grande líder, de um grande gestor, de um grande líder, de um grande senhor. Morrer por nós. Esse era o objetivo dele. Então a vida espiritual de Jesus contribuía para o seu propósito de vida. A sua família contribuía para o seu propósito de vida. A sua finança, a sua profissão, o seu conhecimento, a sua saúde, tudo ia em direção ao quê? Jesus deveria morrer na cruz para nos salvar. O propósito de vida dele estava muito bem claro. Quando você encontra dentro da sua vida algo que te atrapalha, que impede você de cumprir o seu propósito de vida, por exemplo, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero ter uma vida mais fitness, eu quero ter uma vida melhor, uma saúde melhor. Mas se a sua saúde começar a atrapalhar o cumprimento do seu propósito de vida, então você investe muito tempo, gasta horas, gasta recurso, gasta conhecimento, tudo voltado para a sua saúde e deixa o seu propósito de vida de lado, ele não é um impulsionador para o seu propósito, ele é um atraso, ele é um problema para o seu propósito. Por isso é importante ter com clareza qual é o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Se você não sabe qual que é o seu propósito de vida ainda, hoje eu vou deixar aqui perguntas poderosíssimas para que você possa definir com clareza o seu propósito de vida. Então a falta de propósito de vida, o que faz na pessoa quando ela falta o propósito de vida? Muitas pessoas se sentem tão infelizes com suas carreiras e vidas pessoais. Ela pode ter até alcançado o auge da sua vida profissional, da sua vida financeira. Eu não sei se você acompanha nos jornais, no dia a dia, pessoas que são milionárias, que vão lá no final tiram a sua própria vida. Por que isso? Porque não é o dinheiro o propósito. A riqueza não é o propósito de vida da pessoa. Mas sim, o propósito de vida está ligado a se sentir inspirada por aquilo. O dinheiro, a pessoa que é milionária, quando ela entende o seu propósito de vida, ela canaliza o recurso financeiro para o seu propósito. Ela impulsiona o seu propósito de vida. Então tá aqui. A falta do propósito de vida faz muitas pessoas sentir-se tão infelizes com suas carreiras e vidas pessoais. Quando buscamos entender o que nos inspira, motiva e nos torna plenos, mais próximos estamos de nós mesmos e de conquistar aquilo que consideramos ser o essencial para a nossa plenitude. Viver sem propósito de vida é viver sem uma razão para viver. A falta do propósito ou desconhecer o seu propósito de vida é o mesmo que não conhecer a si mesmo. É comandar o tempo todo em círculos, sem saber ao certo quem é, do que gosta, o que lhe faz feliz ou triste, e nunca sentir-se satisfeito o suficiente com nada. O tempo todo está procurando o quê? Se autoavaliar, se autovalorizar, se credenciar naquilo que faz. Mas ainda não sabe para que está aqui, para que nasceu, qual que é o objetivo principal. Então, identificar o seu propósito de vida te auxilia a ser uma pessoa melhor. Se dedique a descobrir o seu propósito de vida. Se dedique ao máximo, para que você não fique atirando para todos os lados e buscando acertar um alvo, mas na verdade você está perdido, não sabe para onde você está indo. Procure identificar o seu propósito de vida. Então pense um pouquinho. O seu propósito de vida não tem a ver com o que está acontecendo externamente com você, e sim com o que está acontecendo dentro de você. A sua fonte de energia e consciência que existe dentro de você.
Se você se vê como um produto das circunstâncias, então você está fazendo simplesmente um papel de vítima. Ah, eu estou aqui porque a vida me trouxe para cá. Muito bom. Você é uma ótima vítima. Você não conduziu a sua história. Você não conduziu a sua trajetória. Durante muitos anos, eu costumo até dizer que não fui eu que escolhi a logística quando entrei para o mercado de trabalho. Foi a logística que me escolheu. Eu era jovem aprendiz no Senai. E a Coca-Cola, na época, me chamou para ser jovem aprendiz dela. E aí, de tantas áreas que foram chamadas, a última a ser escolhida, a última área a ser escolhida, foi a que eu escolhi, a distribuição, logística, né? Dali eu me tornei, graças a Deus, alcancei vários patamares importantes dentro da empresa, não somente na Coca, mas em outras empresas também. Me deu a oportunidade de estar aqui hoje falando, aprendi muito. Mas ao passar do tempo eu comecei a perceber que não era isso que ardia em meu coração. Dava até um bom salário, mas não é o que ardia o meu propósito de vida. Hoje estar aqui dando esse treinamento é sim cumprir o meu propósito de vida. E não é fácil abrir mão de uma história profissional para estar aqui, mas é porque eu acredito no meu propósito de vida. Então, quando você identifica o seu propósito de vida, você não se coloca na posição de vítima. Ah, eu estou aqui porque aqui dá um bom salário, mas não sou feliz. Não sou realizado, não sou realizada. Então comece a pensar em qual é o seu real objetivo, qual é o seu real propósito de vida. Não jogue a sua vida à escolha do tempo, da vida, das coisas escolher para você. Dedique-se o mais possível a identificar o seu propósito de vida. Então, até quando você vai deixar as páginas do seu futuro em branco ou sendo escrita por outras pessoas? Ou sendo escritas pelas circunstâncias da vida? Até quando você vai deixar as páginas do seu futuro sem saber para onde está indo? Sem um objetivo claro? Até quando? Pense um pouco. Pense que frutos que você pretende colher, quais são eles que você pretende estar colhendo? Quais são os frutos que você vai colher se você não plantar nada? Quais são os frutos que você vai alcançar se você não tem um empenho de lançar as suas sementes? De lançar o seu objetivo naquilo que é o seu propósito real na vida. Você precisa lançar sementes no seu propósito. Quais são os frutos que você quer alcançar se você não tem investido em você mesmo? No seu propósito real, naquilo que arde o seu coração, aquilo que... Eu não estou falando que é fácil, tá? Quando você identifica o seu propósito de vida, é só alegria, vamos comemorar. Não, não é. Talvez você vai ter que mudar a rotina, talvez vai ter que mudar de cidade, talvez vai ter que mudar de estrutura, talvez vai ter que mudar a sua rotina, talvez vai ter que conversar a rotina dentro da sua casa, da sua família. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar para que você alcance o real objetivo do seu coração e da sua vida. Através do seu propósito de vida, pode vir recursos que você jamais poderia imaginar. Porque agora você está no caminho certo, plantando as sementes certas, no tempo certo e no lugar certo. Então plante as suas sementes e principalmente no seu propósito de vida. Até quando você vai deixar que as outras pessoas escrevam a sua história? Até quando isso vai ficar com a sua vida? E a pergunta principal é: como faço para definir o meu propósito de vida? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas importantes. Primeiro, descubra quem você é. O autoconhecimento te ajuda a identificar seu propósito de vida. Então, precisamos responder com clareza: quem é você? Segundo, estipule o que você quer. Neste ponto, é a hora de saber o que você quer ou precisa fazer para alcançar aquilo que é o seu real objetivo. Defina os primeiros passos. Descobrir o seu propósito e o que vai fazer para cumprir. Bora então colocar a mão na massa para conseguir alcançar e cumprir seu propósito de vida. E o quarto,
conecte-se. Principalmente, é uma frase que a gente sempre usa, é que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, conecte com outras pessoas que vão ajudar a você a cumprir o seu propósito de vida. É muito importante que você tenha em mente que não adianta não colocar o seu poder de decisão em prática para evitar a dor. É muito importante você saber que você vai ter que tomar decisões importantes, que às vezes vai até doer, que às vezes vai gerar até alguns momentos de tristeza, de frustração, de arrependimento às vezes. Mas você não pode deixar de tomar decisões por medo de sentir dor. Você não pode deixar de tomar decisões importantes porque você está com medo de ferir a você mesmo ou uma outra pessoa. Se chama tomar uma decisão importante. E definir o seu propósito de vida e ir em busca de cumprir o seu propósito de vida, isso pode doer em você, principalmente. Principalmente em você. Mas saiba que você estará no caminho certo, daquilo que realmente você foi chamado para fazer. Faça com excelência. Algumas perguntas, então, para ajudar você a cumprir seu propósito de vida, a descobrir, a definir o seu propósito de vida. Eu usei essas perguntas para me estar respondendo, para descobrir o meu propósito de vida. E eu vou ler com você o meu propósito. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os problemas que você atualmente gostaria de resolver? Segunda pergunta. O que você gostaria de mudar na sua vida? Qual é a coisa mais importante para você hoje? Por que você nasceu? Você sabe por que você nasceu? Pelo que você vive todos os dias, pelo que você luta, pelo que você se dedica todos os dias. O que lhe faz acordar todos os dias pela manhã? Às vezes motivado, às vezes desmotivado, mas o que te faz levantar todos os dias? O que te faz ser quem você é? O que te motiva a ir além do que você está fazendo hoje ou vivendo hoje? Qual legado você quer deixar para os seus filhos e neste mundo? Pelo que você deseja ser lembrado? Pelo que você fez, pelo que você construiu? Se Deus te tirasse da terra agora, você morresse, qual é o legado? Como você vai ser lembrado? Por que ter um propósito para você é importante? Responda essas perguntas. Eu tenho certeza que vai te ajudar a identificar o seu propósito de vida. Cumprindo então o meu propósito de vida. Depois que você descobriu, você precisa cumprir. Então você precisa saber disso. Você vai querer desistir. Você vai perder amigos. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Quando você identifica o seu propósito de vida, o propósito de vida é seu. Vai vir pessoas que vão estar com você nessa caminhada, que vão acreditar em você, que o propósito de vida dela encaixa também com o seu, então vocês juntos vão cumprir o propósito. Mas saiba de uma coisa, você vai querer desistir. Você vai querer voltar para o plano B. Você vai querer recuar, você vai querer. E eu não estou falando isso porque eu li num livro, não. Estou falando isso porque eu vivo isso. Né? Eu vivo. Você vai querer voltar para o plano B. Mas você precisa ter pessoas do seu lado, por exemplo, igual a minha esposa, que fala assim, ó, não existe o plano B para você. Que vai fazer você continuar acreditando no seu propósito. Você precisa saber disso. Você vai querer desistir. Você vai perder amigos, você vai perder contatos, mas vão chegar outros que vão estar cumprindo o seu propósito de vida com você. E muitas pessoas vão olhar para você e falar assim, isso que você quer é loucura. Não vão acreditar. Mas, voltar para a tela toda. Eles não precisam acreditar. Você precisa acreditar. A sua família precisa acreditar. E isso é o que importa. Depois disso, trabalho duro, suor, fé em Deus e bora. Porque aqui dentro do Instituto, nós temos uma frase. E essa frase não é de efeito, de impacto. É a nossa realidade. Nós acreditamos no seu propósito de vida. Eu acredito no seu propósito de vida. Eu acredito pelo qual você nasceu, o objetivo principal. Mas você precisa querer cumprir esse propósito, com dedicação.
Você precisa saber de mais algumas coisas que vai doer muito. Você vai precisar se sacrificar. Que pessoas vão te decepcionar. Você precisa saber disso. Que pessoas vão te magoar. Você precisa saber disso. Mas continue. Cumpra o seu propósito. Não para não. Faça o máximo que você puder. Eu tenho certeza que no final de tudo, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena cumprir e acreditar no meu propósito de vida. Então, não desista. Existem pessoas que precisam de você. Não desista. Existem missões que só você pode fazer. Não desista. Existem pessoas que apenas você poderá falar com elas. Não desista. Existem ideias que somente você poderá executar. Não desista do seu propósito de vida. E se eu posso ler para você, o meu propósito de vida é o seguinte: é ser um ministro de Deus e treinador com o objetivo de ajudar pessoas que estão sofrendo de depressão, transtorno psicológico e ou perdidas no seu propósito de vida a vencerem esse momento através dos ensinamentos milenares e a autoliderança e auto-performance, contribuindo para que elas tenham uma vida com Deus mais saudável, um relacionamento com as pessoas mais saudável e uma vida consigo mesmo mais saudável. Este é o meu objetivo, esse é o meu propósito de vida. E se eu posso deixar uma última dica para você, que é o seguinte: quando você descobre o seu objetivo, o seu propósito de vida, pode ser que durante a vida vai mudando algumas coisas, algumas frases, você vai incluindo algumas coisas, outras coisas você vai tirando, porque você identificou que aquilo não era realmente o seu propósito. Mas quando você escreve o seu propósito de vida, e para me escrever essa frase aqui, esse parágrafo, vamos colocar assim, desse propósito de vida, demorou uns 2 meses para me escrever ele. Mas ao passar do tempo ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando, vai ficando mais claro para você. Mas a partir do momento que você escreve ele, você já toma um rumo, você já direciona a sua força, já direciona a sua energia, já direciona a sua fé, já coloca as suas orações voltadas para esse objetivo, ou seja, as coisas começam a tomar uma direção e um sentido melhor para você. Tá bom? Então esse é o nossa aula de hoje para falarmos sobre propósito de vida. Espero que tenha feito muito sentido para você e assim, coloque em prática. Coloque em prática. Não seja uma pessoa que tem um propósito de vida tão poderoso, tão lindo, mas que não cumpre, que não faz nada com ele. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Valeu!